Israel e Irã estão mais uma vez no centro das atenções mundiais. Bombardeios, ameaças nucleares, alianças religiosas, drones, foguetes e profecias. Para muitos, parece apenas mais uma disputa territorial. Para outros, um confronto entre civilizações. Mas poucos enxergam o que realmente está por trás disso. Este não é um conflito moderno. Não começou com o petróleo, nem com a Revolução Islâmica, nem mesmo com a fundação de Israel em 1948. Este é um conflito que carrega o peso de milênios. Um conflito que nasceu quando dois irmãos se separaram no deserto, Isaque e Ismael. Um confronto entre promessas feitas a Abraão. Uma guerra entre o filho da promessa e o filho do exílio. A guerra entre Israel e Irã não é apenas política. Ela é espiritual, profética. É um duelo entre duas linhagens que acreditam ser herdeiras legítimas do mesmo Deus. E enquanto o mundo tenta apagar incêndios com diplomacia, as raízes desse fogo continuam crescendo debaixo da areia. Porque essa guerra não é por território. É por identidade. É por destino. É por Deus. Neste vídeo, você vai entender por que Israel e Irã estão destinados a se enfrentar, desde o ventre de Abraão até os campos de batalha modernos. Vamos mergulhar na origem bíblica do conflito, nas feridas herdadas das tribos antigas, nas visões proféticas que ainda alimentam os dois lados, e no papel sombrio que essa disputa pode ter nos eventos finais do mundo. Prepare-se, porque o que começou com uma mulher egípcia no deserto, pode terminar com bombas nucleares no Oriente Médio. Essa é a guerra que não se pode negociar. É a guerra que vem de Abraão. Muito antes de Israel existir como nação, muito antes de Teherã ou Jerusalém aparecerem nos mapas, havia apenas um homem olhando para o céu, Abraão. Deus havia prometido a ele uma descendência numerosa como as estrelas. Mas os anos passaram, o ventre de Sara continuava estéril, e a promessa parecia se transformar em silêncio. Foi então que a carne tentou ajudar a fé. Sara entregou sua serva egípcia, Agar, para que Abraão tivesse um filho por meio dela. E assim nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão, o filho da pressa, o filho do deserto. Mas ele não era o filho da promessa. Anos depois, contra toda a lógica, o impossível aconteceu. Sara engravidou. E nasceu Isaque, o filho do riso, o filho da fé, o filho do pacto. É aqui que o conflito começa. Não com guerras, mas com ressentimento. A Bíblia nos diz que Ismael zombava de Isaque. Sara viu e exigiu que Agar e seu filho fossem expulsos. Abraão hesitou, mas Deus confirmou: em Isaque será chamada a tua descendência. Agar e Ismael foram lançados ao deserto, carregando uma ferida ancestral, a de serem os rejeitados, os não escolhidos. Mas Deus não os abandonou. Ele prometeu a Agar que de Ismael também sairia uma grande nação. Duas promessas. 2 filhos. 2 destinos. E uma ferida invisível que se perpetuaria por gerações. Enquanto Isaque daria origem a Jacó, a Israel, ao povo hebreu, Ismael se tornaria o pai de 12 príncipes, o ancestral das tribos árabes, das nações do deserto, e de uma fé que, séculos depois, se chamaria Islã. O Islã vê Ismael não como rejeitado, mas como herdeiro legítimo. No Alcorão, é Ismael quem quase é sacrificado por Abraão, não Isaque. É Ismael que é exaltado como modelo de submissão e fé. Na Caaba, em Meca, os muçulmanos acreditam que foi ele quem ajudou Abraão a erguer o santuário. Ou seja, o que é exclusividade para um, é legado sagrado para o outro. Esse conflito de origem não é apenas uma divergência teológica. Ele molda identidades, cria narrativas, justifica territórios e alimenta um ressentimento milenar que permanece debaixo da superfície de todos os acordos de paz. Israel crê que é o povo escolhido, herdeiro direto das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Mas o mundo islâmico, e particularmente o Irã, com sua visão xiita messiânica, acredita que é portador de uma missão divina, que deve vingar os erros do passado e corrigir a distorção da promessa. E assim, o ventre de uma mulher estéril no deserto se torna o campo de batalha onde Oriente e Ocidente ainda lutam.
Não se trata apenas de política. Trata-se de linhagem, de orgulho, de feridas sagradas. Enquanto o mundo moderno insiste em separar fé e guerra, o Oriente Médio insiste em lembrá-lo. Toda guerra tem um altar. E essa, a de Israel e Irã, começou não com armas, mas com o silêncio de um Deus que ainda promete, e um povo que ainda sente que foi deixado para trás. O deserto guarda segredos que os impérios modernos não conseguem decifrar. Entre dunas e pedras, entre tendas e sacrifícios, as nações começaram a tomar forma, não com tratados, mas com sangue. Isaque cresceu e se tornou pai de Jacó, que foi renomeado Israel, aquele que luta com Deus. Seus 12 filhos dariam origem às tribos de Israel, o povo que atravessaria o Egito, sobreviveria ao deserto e conquistaria Canaã. Do outro lado, Ismael gerou 12 príncipes, homens fortes, nômades, filhos da areia, ancestrais das tribos árabes. 2 linhagens, 2 caminhos, um destino em colisão. Enquanto os descendentes de Israel fixavam sua identidade em torno da aliança com YHWH, do templo, da lei e da terra prometida, os descendentes de Ismael moldavam sua história pela honra tribal, pela força da linhagem, pela conexão com Abraão e com o deserto que os endureceu. Séculos se passaram. Israel se tornou um reino, com Davi, Salomão e Jerusalém como joia da coroa. Mas logo viria o exílio, a dispersão, a ruína. O povo escolhido perderia a terra, mas não a fé. Enquanto isso, do lado de Ismael, um novo profeta surgiria. No século VII, em Meca, Maomé afirmaria ser o selo da revelação. E o Islã nasceria como uma força não apenas espiritual, mas política e militar. O mundo que conhecia apenas Roma e Bizâncio, agora teria de se dobrar diante da expansão do Islã. As tribos árabes, antes dispersas, foram unificadas pela fé em Alá. Em poucas décadas, conquistaram vastos territórios, da Península Ibérica à Ásia Central. Jerusalém foi tomada. O Império Bizantino recuou. E os descendentes de Ismael passaram a dominar a terra dos descendentes de Isaque. Não foi apenas uma revanche histórica. Foi uma virada espiritual. O Islã via a si mesmo como restaurador da fé original de Abraão. E os judeus, que haviam negado a divindade de Jesus, e os cristãos, que haviam dividido Deus em trindade, eram agora vistos como os que desviaram da revelação. Para os judeus, essa era mais uma página de sofrimento, perseguições, diásporas, sobrevivência silenciosa sob domínio islâmico. Para os muçulmanos, era a ordem natural sendo restaurada. Ismael, finalmente, assumia seu lugar no centro do mundo. Mas o conflito nunca foi esquecido. Por mais que compartilhassem o nome de Abraão, a tensão entre judeus e árabes sempre espreitava. E foi alimentada, não apenas por fé, mas por sangue derramado, nas revoltas, nas cruzadas, nos pogroms, nas invasões, nas traições entre impérios e califados. Israel deixaria de existir por 2000 anos. Mas os filhos de Isaque nunca esqueceram a promessa. E os filhos de Ismael nunca perdoaram a rejeição. Esse capítulo da história não é ensinado nas escolas modernas, mas é tatuado na alma de cada combatente que empunha uma bandeira em Jerusalém, Gaza ou Teherã. O sangue derramado no deserto ainda grita por justiça. E cada nova geração herda não apenas a terra, mas as feridas dos seus pais. Por isso, quando Israel voltou a existir em 1948, os ecos dessa divisão milenar voltaram à tona como uma tempestade que há muito aguardava. E no centro dessa tempestade, 2 povos continuam a se olhar como espelhos quebrados, iguais na origem, opostos no destino. Durante quase 2 milênios, o povo judeu vagou pelas nações como estrangeiros em sua própria história. Foram perseguidos, expulsos, assassinados e silenciados. Mas nunca deixaram de repetir uma frase antiga, passada de pai para filho, geração após geração. No ano que vem, em Jerusalém. Enquanto isso, as terras do antigo Israel foram controladas por impérios sucessivos, romanos, bizantinos, árabes, mamelucos, otomanos, até que, no século XX, o mapa do mundo seria redesenhado por guerras globais.
Com o colapso do Império Otomano e a crescente presença britânica no Oriente Médio, surgiram os primeiros passos para a criação de um Estado judeu moderno. Mas foi o Holocausto, com seus 6 milhões de mortos, que colocou diante do mundo a urgência dessa promessa esquecida. E assim, em 14 de maio de 1948, sob lágrimas, orações e conflitos, nasceu o moderno Estado de Israel. Para os judeus, um milagre, um cumprimento da profecia, o retorno dos exilados. Para o mundo árabe, uma ferida aberta, uma humilhação, uma provocação direta aos filhos de Ismael. O retorno de Israel não foi celebrado, foi resistido. Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque atacaram no dia seguinte à sua fundação. E assim começou a primeira de muitas guerras. Israel, mesmo recém-nascido, sobreviveu. Mas o verdadeiro conflito não era apenas militar, era espiritual. A criação de Israel reacendeu feridas adormecidas. A terra que uma vez foi tomada pelos filhos de Ismael agora era dividida por decretos ocidentais, por votos na ONU, por linhas em mapas que ignoravam séculos de história, fé e sangue. Para os líderes muçulmanos, especialmente no Irã, a existência de Israel era mais do que uma questão geopolítica. Era um desafio direto à honra da Umma, a comunidade islâmica global. Era como se o filho rejeitado estivesse sendo substituído, novamente, diante dos olhos do mundo. O Irã, inicialmente um aliado discreto de Israel, mudaria radicalmente após a Revolução Islâmica de 1979. Os ayatolás que tomaram o poder passaram a ver Israel como o pequeno Satã, um símbolo do Ocidente, da arrogância judaica, da heresia que precisava ser destruída. E o retorno de Israel deixou de ser apenas uma realidade política. Tornou-se o ponto central de uma teologia do confronto. Enquanto cristãos viam em Israel o cumprimento de profecias bíblicas, e judeus o viam como o renascimento da nação escolhida. Os radicais islâmicos o viam como a grande mentira do fim dos tempos. Uma distorção do pacto. Uma rebelião contra a ordem de Alá. E assim, cada avanço israelense, cada colônia construída, cada vitória militar, era vista por muitos muçulmanos como um novo insulto. Não apenas a Palestina, mas a Ismael. A honra do sangue expulso do acampamento de Abraão. O retorno de Israel reacendeu não apenas um conflito moderno, mas um duelo milenar. O mundo ocidental vê armas e tratados. Mas no coração do Oriente Médio, esse retorno ainda é julgado pelo tribunal invisível da fé. Para uns, é a prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Para outros, é a heresia que precisa ser apagada da face da terra. E enquanto Israel floresce entre desertos, ameaças e guerra constante, o Irã se prepara, não apenas com mísseis, mas com orações, profecias e juramentos de vingança. Porque para os dois lados, isso não é apenas história. É destino. No coração do antigo Império Persa, Teherã se ergue não apenas como capital política do Irã, mas como centro de uma revolução espiritual com ambições imperiais. Lá, entre mesquitas douradas e corredores escuros de inteligência militar, se articula uma ideia que desafia o equilíbrio de todo o Oriente Médio. A criação de um novo império islâmico, guiado por Deus, vingado por mártires e armado com mísseis. Mas o Irã que vemos hoje não nasceu com esse propósito. Antes de 1979, era uma nação ocidentalizada, governada pelo Shah Reza Pahlavi, um monarca aliado dos Estados Unidos e com relações diplomáticas com Israel. Cidades modernas, mulheres sem véu, petróleo fluindo e promessas de progresso. Mas sob a superfície, o povo persa carregava outro fogo, o da humilhação, da identidade perdida, da memória do islamismo xiita. Quando o Ayatollah Ruhollah Khomeini voltou do exílio e liderou a Revolução Islâmica, o Irã mudou para sempre. O Ocidente perdeu um aliado. E o Islã político ganhou seu trono. Khomeini não era apenas um líder religioso. Era um estrategista de longo alcance. Ele entendia que o verdadeiro poder não estava apenas em armas, mas em narrativas. E a sua narrativa era clara. Israel é ilegítimo. O Ocidente é corrupto. E o Irã deve liderar a restauração do Islã puro. Desde então, o Irã tem exportado não apenas ideologia,
mas também milícias, armas e influência. Do Hezbollah no Líbano às milícias xiitas no Iraque, dos Houthis no Iêmen ao Hamas em Gaza, uma teia de fogo se estende a partir de Teherã. Mas por que Israel é o alvo central? Porque na mente dos líderes iranianos, a existência de Israel é uma ferida aberta na alma do Islã. É uma negação da soberania divina. É o símbolo do domínio ocidental sobre terras sagradas. E é também, como creem os ayatolás, o estupim que desencadeará os últimos eventos antes da vinda do Mahdi, o Messias xiita esperado. Sim, o Irã não está apenas em guerra por política. Ele está em guerra por escatologia. Para eles, destruir Israel não é apenas um objetivo estratégico, é um ato de purificação espiritual. É necessário para preparar o retorno do Salvador Islâmico. É o ponto final da linha que começou com a expulsão de Ismael. Enquanto o Ocidente negocia tratados nucleares, o Irã escreve seus discursos em linguagem apocalíptica. E enquanto Israel se prepara para a próxima guerra, Teherã já a vê como a guerra final. O programa nuclear iraniano, tão polêmico e ameaçador, é visto internamente como ferramenta divina. A tecnologia, o enriquecimento de urânio, os mísseis balísticos, tudo isso é, para eles, parte da jihad da ciência. E o grande temor de Israel, e do mundo, é que esse programa não seja apenas defensivo, que no coração de Teherã esteja sendo moldada uma arma messiânica, uma arma destinada a reescrever a história com fogo e glória. O Oriente Médio, portanto, não está apenas dividido entre sunitas e xiitas, entre árabes e judeus. Ele está sendo redesenhado por uma força invisível, a fé armada. E o Irã está à frente dessa marcha, comandando aliados, movendo peças, cercando Israel como um xadrez lento e sagrado. Não com pressa, mas com destino. No Ocidente, as guerras são travadas com tanques, tratados e diplomacia. No Oriente Médio, há guerras que são travadas com silêncio, peregrinações e livros sagrados. E uma das mais perigosas é invisível aos olhos dos jornalistas, mas visível aos olhos dos céus. A Guerra Fria entre dois gigantes islâmicos, Irã e Arábia Saudita. De um lado, Teherã, xiita, revolucionária, messiânica. Do outro, Riad, sunita, tradicional, guardiã de Meca. Ambas reivindicam um trono que ninguém vê, o de liderança espiritual do mundo muçulmano. Essa rivalidade não começou com tanques. Começou com um cisma, uma ruptura milenar que dividiu o Islã logo após a morte do profeta Maomé. Os sunitas seguiram os califas eleitos. Os xiitas, por sua vez, creram que apenas os descendentes diretos de Ali, genro de Maomé, deveriam liderar a comunidade dos fiéis. Esse racha gerou duas visões distintas de fé, poder e futuro. Os sunitas, hoje majoritários, governam com base na tradição e na jurisprudência. Os xiitas, minoritários mas inflamados, esperam o retorno do Mahdi, o redentor oculto que restaurará a justiça na terra. E é por isso que Teherã e Riad não são apenas rivais políticos. São portadores de narrativas proféticas opostas. A Arábia Saudita tem a custódia dos dois locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina. Com isso, reivindica autoridade espiritual incontestável. Mas o Irã responde com outra arma, o sangue dos mártires. Aos olhos dos ayatolás, o verdadeiro islamismo está manchado com o sofrimento de Hussein em Karbala, com as lágrimas da opressão, com a revolta contra os tiranos. E a casa de Saul, com seus palácios dourados e alianças com o Ocidente, representa exatamente aquilo que o Irã jura combater. Essa Guerra Fria se manifesta em todos os lugares. No Líbano, o Irã apoia o Hezbollah. Na Síria, ambos apoiaram lados opostos da guerra civil. No Iêmen, o Irã apoia os Houthis xiitas, enquanto a Arábia Saudita lidera uma coalizão sunita para esmagá-los. No Iraque, no Bahrein, em Gaza, no Afeganistão, cada conflito local é uma peça nesse tabuleiro cósmico. E ao centro desse embate, Israel surge como catalisador. Para o Irã, destruir Israel é a consagração do xiismo militante. Para a Arábia Saudita, Israel era o inimigo, mas hoje, começa a ser visto como um aliado tático contra o avanço iraniano.
Esse realinhamento está mudando o mapa. Acordos de paz, como os acordos de Abraão, aproximam Israel de países sunitas, enquanto o Irã se isola e radicaliza. Mas esse equilíbrio é instável. Basta uma faísca, um atentado em Jerusalém, um bombardeio em Damasco, uma morte em Teherã. E toda essa guerra fria pode explodir numa guerra aberta. Com armas nucleares, drones suicidas e milhões de fiéis prontos para morrer por uma bandeira, por uma surata do Alcorão ou por vingança ancestral. O Oriente Médio não é um campo de batalha comum. É um altar de sacrifício. E Irã e Arábia Saudita estão competindo para ver quem será o sacerdote final dessa liturgia de sangue. Enquanto os generais desenham estratégias e os presidentes assinam tratados, há outros homens. Homens que leem pergaminhos antigos, oram em silêncio profundo e acreditam que a guerra final não será decidida por tanques, mas por profecias escritas há milênios. No coração de Jerusalém, rabinos murmuram versículos do Tanak com olhos voltados para o monte do templo. Eles creem que a reconstrução do terceiro templo é inevitável, e que isso será o sinal do fim. Para o judaísmo messiânico, o retorno de Israel em 1948, a reconquista de Jerusalém em 1967 e a pressão para controlar o monte do templo são marcos proféticos. Eles esperam o Mashiach, ungido de Deus, que derrotará os inimigos de Israel e trará a paz definitiva. Mas antes disso, virá a guerra de Gog e Magog, uma coalizão de nações que se levantará contra Israel, liderada, talvez, por um poder do norte. E muitos olhos, silenciosamente, se voltam para Teherã. Do outro lado, os muçulmanos também esperam. Mas o Messias deles é o Mahdi, o guiado por Deus que surgirá no fim dos tempos, acompanhado por Isa, Jesus, para estabelecer a justiça e destruir o Dajjal, o falso Messias. E segundo algumas interpretações xiitas, a vinda do Mahdi só será acelerada por guerra, caos e sangue. Por isso, para certos líderes iranianos, o confronto com Israel não é apenas desejável. É necessário para desencadear o desfecho profético. Ambos os lados, portanto, acreditam que estão colaborando com o plano divino. Ambos se veem como os protagonistas do Apocalipse. Ambos acreditam que Deus está com eles, e que a destruição do outro é parte do script celestial. E é nesse ponto que a tensão se transforma em um barril de pólvora. Porque não estamos falando apenas de disputas territoriais, mas de interpretações sagradas, de textos que atravessaram séculos, e de milhões de fiéis dispostos a morrer e matar, por aquilo que creem ser o fim inevitável da história. As bandeiras de Israel tremulam ao lado de versículos de Isaías. As armas do Hezbollah carregam inscrições do Alcorão. Cada bomba lançada, cada mártir celebrado, cada drone abatido, tudo isso é, para ambos os lados, um passo a mais rumo ao destino final. E se o terceiro templo for mesmo reconstruído? Se o Irã completar seu arsenal nuclear? Se a mesquita de Al-Aqsa for profanada? O mundo pode não apenas entrar em guerra, mas em profecia viva. Cristãos também observam. Para eles, o retorno de Israel, o aumento das guerras no Oriente Médio e a convergência de religiões em conflito são sinais do Armagedon, a batalha final entre as forças de Cristo e do Anticristo. E para alguns, o palco já está armado. Por isso, essa não é apenas uma guerra entre Israel e Irã. É uma guerra entre interpretações, entre tempos, entre mundos. E o mais assustador é que todos acreditam que o fim já está escrito. Grandes guerras, quase sempre, não começam com grandes decisões. Elas nascem de pequenos erros. Um tiro em Sarajevo, um telegrama mal interpretado, um drone abatido no lugar errado. E no Oriente Médio, onde a pólvora é espiritual, o pavio é curto e o mundo inteiro observa. Um único estupim pode incendiar o planeta. Israel está cercado. A norte, o Hezbollah no Líbano possui mais de 150 mil foguetes apontados para Tel Aviv e Haifa. A oeste, o Hamas, em Gaza, recebe treinamento e armamentos do Irã. Ao leste, milícias xiitas no Iraque se fortalecem com apoio logístico de Teherã. E no sul, o Iêmen, onde os Houthis já lançaram mísseis em direção ao Mar Vermelho. E no centro disso tudo, Jerusalém.
Um território do tamanho de uma cidade pequena, mas com o peso espiritual de 1000 impérios mortos. Imagine agora: um grupo extremista invade o Monte do Templo, ou uma bomba explode próxima à mesquita de Al-Aqsa, ou Israel intercepta um carregamento iraniano rumo ao Líbano, e acidentalmente mata um general da Guarda Revolucionária. O Irã responde. Israel contra-ataca. O Hezbollah lança foguetes. A Arábia Saudita entra em alerta. Os Estados Unidos mobilizam navios no Golfo Pérsico. A Rússia, aliada da Síria e do Irã, condena. Em 72 horas, o mundo está diante de uma guerra em múltiplos frontes: cibernética, aérea, terrestre, espiritual. Não é ficção. É o que muitos estrategistas chamam de guerra inevitável. Uma guerra que não começa porque alguém a planejou, mas porque ninguém consegue detê-la a tempo. E o que está em jogo não é apenas território. É memória. É promessa. É vingança ancestral. Cada lado acredita ser guardião de uma aliança divina. Cada bomba lançada carrega o peso de séculos. Cada mártir morto é um novo versículo acrescentado à narrativa. E por trás de presidentes e generais, há algo mais profundo. Um conflito espiritual que nenhuma diplomacia consegue conter. Porque quando o Irã sonha em apagar Israel do mapa, ele não está falando apenas de estratégia. Está falando de purificação. Quando Israel se defende com todas as forças, não está apenas garantindo segurança. Está protegendo o cumprimento de promessas feitas por Deus. O estupim, portanto, pode ser qualquer coisa. Uma bandeira mal hasteada. Um míssil fora de rota. Uma oração feita no lugar errado, no momento errado, pelo homem errado. E o que vem depois não será apenas guerra. Será o colapso de acordos, o fim de tratados, a exposição da fragilidade das alianças modernas. Porque o que está prestes a acontecer, se acontecer, não é apenas o início de um conflito entre nações. É a revelação final de uma tensão que começou com Abraão, se manifestou em Ismael e Isaque, explodiu entre cristianismo e islã, e agora aguarda apenas um pequeno erro para se tornar a guerra do século. Se você ouviu a história por trás deste conflito e sentiu o peso das promessas antigas ainda ecoando nos tanques modernos, então você já percebeu que esta guerra não é apenas dos homens, mas das profecias. Inscreva-se no Areia e Sangue e ative o sino, porque a próxima faísca pode acender o estupim, e você não vai querer assistir a esse desenrolar histórico sem entender as vozes que sussurram por trás das bombas. Deixe seu comentário. Quem, na sua opinião, carregará o legado de Abraão quando a poeira baixar, Israel ou Irã? Curta, compartilhe e espalhe este vídeo para quem ainda acha que geopolítica é só sobre fronteiras. Aqui, nós mostramos que cada linha no mapa foi escrita primeiro em pergaminhos sagrados, e depois em sangue. Nos vemos na próxima batalha. Até lá, mantenha os olhos nas promessas, e os pés no deserto.